é porque ele mudou. O poder o transformou. E o ser prefeito, o ser político, nunca me transformou. Você acha que o senhor não fez denuncismo barato naqueles 8 anos? Não fez denúncia barato. Tudo que ele falava, ele tinha razão e foram corrigidos. O meu comparecimento ao gabinete, muitas vezes foi a chamado, Ok. outras vezes para ver o que estava acontecendo, mas não como intromissão, mas como orientação. Mensagem do meu celular. Sim. E a resposta minha: o filhote aprendeu a voar. Somente tome cuidado com os gaviões. Administrou fazendo festa e não fez o essencial para a cidade crescer. No PD Conversas dessa semana, temos o prazer de receber, aliás, de sermos recebidos, né, pelo médico empresário, prefeito por 2 mandatos consecutivos em Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Otacílio Assis. Doutor, obrigado por nos receber hoje aqui no seu consultório. Tudo bem? Agradeço aí a convite, a presença de vocês, que é que Singulani, né? Fui entrevistado algumas vezes lá na 104, agora você está na Band, né? Agora com o seu jornal impresso. Me desejo boa sorte a você, ao seu grupo. Bom sucesso. Obrigado. Prefeito, eu vou começar com uma frase a nossa conversa. Não sei o autor exatamente, mas a frase é boa. Diz o seguinte: não volte para onde um dia você foi feliz. É uma armadilha da melancolia. Tudo terá mudado e nada será igual, nem mesmo você. O Dr. Otacílio é reconhecido, mesmo pelos seus opositores, como um político que marcou a história do município. A primeira pergunta é a seguinte: o senhor não tem receio de arranhar de alguma forma essa biografia tentando voltar ao poder? O senhor conhece os riscos da administração pública, a política é dinâmica. O senhor tem receio de alguma forma? Não tenho receio, mas eu tenho convicção do que tem que ser feito, né? Eu tenho um histórico de vida, desde a minha infância, de ser uma pessoa que persegue seus objetivos, né? Sempre tive objetivos na vida, né? Um dos principais foi ser médico, colocado pela minha mãe e meus pais, né? E dentro desses objetivos estava a transformação de Santa Cruz. E nós conseguimos transformar não apenas do ponto de vista material, mas do ponto de vista de pensamento, né? Tanto é que na primeira campanha eu já dizia: pensou diferente, vote Dr. Otacílio, né? E nós conseguimos mudar essa forma das pessoas pensarem, a forma de fazer política, e conseguimos transformar a política de Santa Cruz não na política do abraço, mas na política do resultado. Sempre disse: consiga o apoio da população pelos resultados da sua administração. Consiga o apoio dos seus clientes pelo resultado das suas cirurgias, não pela sua propaganda, pela sua divulgação. Então, dentro disso, eu creio que a minha tarefa do meu grupo ainda não está encerrada, não está terminada. Conseguimos transformações, mas temos o objetivo de mais ainda de transformar. E não é pelo poder, é pelo fazer. E tem pessoas que querem o poder. Existem pessoas que querem executar, querem fazer alguma coisa. Esse fazer pode ser até através de outras pessoas. Tentei através de outras pessoas, mas não deu certo. No passado, sempre estive envolvido em política, apoiando o Dr. Clóvis na primeira eleição dele, apoiando o Rosário Pegoré, apoiando o Dr. Marcílio, candidatos que poderiam transformar a cidade, mas foram derrotados. Então, esse medo de retornar e ver o passado não me afeta. É claro que se você for pegar hoje, por exemplo, né, ver o local que eu nasci, Fazenda Caetê, e for hoje, não é mais o mesmo local. Era um local diferente, né? Com centenas de pessoas morando, produzindo, produtivo. Hoje a realidade é outra. Se você for no local no Mato Grosso, onde eu fui há 30 anos atrás, e você for hoje, você fica realmente decepcionado, tá certo? Mas o fazer não envolve isso. É claro, alguns políticos de Santa Cruz e até do Estado, do Brasil, aconteceu isso. O cara saiu muito bem avaliado, no segundo mandato, não ter boa avaliação. Aconteceu em Santa Cruz, aconteceu em Pau Sul, primeiro mandato brilhante, um segundo mandato, depois de 4 anos, decepcionante. Mas por quê? Porque a pessoa mudou. Na realidade, o mau resultado que alguns políticos colhem no segundo mandato, ou terceiro, no futuro, é porque ele mudou. O poder o transformou. E o ser prefeito, o ser político, nunca me transformou. Estamos aqui no meu consultório.
O principal para mim é ser humano, ser pai, marido e médico, e não ser prefeito. Qual a principal marca da gestão Otacílio em comparação, por exemplo, com os anos anteriores, com a gestão Tucana e com o que a gente vive hoje em Santa Cruz, que é a gestão do Diego? Queria que você falasse um pouco sobre as marcas do seu governo, comparando com o que tivemos no passado e com o que vivenciamos hoje. A principal marca sempre foi aquilo que eu falei, mais administração e menos política. Certo? Por isso que eu dizia, pensou diferente, né? Sim. Hoje o doutor Otacílio, e poderia até dizer uma futura campanha da mesma forma, tá certo? Só que hoje em Santa Cruz, diferentemente do passado, as pessoas já mudaram. E os que pensavam diferente hoje, pensam como mim, na sua grande maioria, tá certo? Por isso que eu não tenho medo de uma nova campanha, de um novo mandato. Mas a principal diferença da nossa administração passada e da nossa futura é mais administração, menos política. A divulgação das realizações sendo feita pela compreensão das pessoas que estão sendo bem atendidas. Nós, a nossa administração, não fazíamos muita divulgação do que estava sendo feito, não fazíamos inaugurações, raras inaugurações nós fizemos. Sim. Um dia, inclusive, chamei o Fernando, que era o secretário de administração, está até hoje lá, e perguntei para ele, falei para ele, faz o levantamento de todas as obras que nós fizemos, inclusive as pontes e tudo mais, e vê quantas placas precisam e o valor. Aí era tantas placas e tanto dinheiro, que eu falei, esquece, não vamos colocar nenhuma placa, certo? E não fazíamos grandes eventos de inauguração. Placas, a maioria que eram colocadas, eram obrigatórias, placas com onda do governo do Estado, dinheiro do Estado ou dinheiro federal. Muitas vezes no convênio é obrigatório ver até o modelo da placa que tem que ser colocado. Sim. Você tem que seguir aquilo. Mas obras com recurso próprio, poucas foram feitas, inauguração, festejos, chamamentos da população. Certo? E as pessoas reconhecem pelo resultado. Então, você faz um posto de saúde no Parque das Nações, ele está lá funcionando, e as pessoas naturalmente vai utilizando e reconhecendo o que existia e o que está existindo. E é possível melhorar. E nós sempre dizíamos, é possível fazer mais, melhor e mais barato. Nossas duas marcas, é possível fazer mais, melhor e mais barato. Perfeito. E mais administração, menos política. E pensou diferente, doutor Otacílio. Então, essas três marcas nós conseguimos implantar em Santa Cruz do Rio Pardo, que é um grande diferencial da nossa administração para as anteriores e para a atual administração que lá está. Peço desculpa à população. Foi eu que apoiei o atual prefeito, eu que o indiquei. Mas é o poder. Antes da gente continuar com as perguntas sobre a sua gestão, as principais marcas dos 2 anos de mandato, depois entraremos também em questões da política, pré-campanha, nós temos um quadro aqui no PD Conversas em que pedimos para que o entrevistado traga um objeto que de alguma forma signifique algo em relação a valores, família, história. Queria que o senhor mostrasse para a Câmara, doutor Otacílio, qual foi o objeto que o senhor escolheu para a gente. O objeto já estava aqui no consultório. Ok. Só tive que tirar da parede, né? Perfeito. Certo? E ele, na tirar da parede, desmontou. Tive que mandar montar novamente ontem. Está aqui, é o meu diploma de médico. Ótimo. E aí no final da entrevista a gente vai falar um pouco sobre esse diploma e o que ele significa na vida do senhor. Perfeito? Perfeito. Doutor Otacílio, em termos práticos, como o senhor encontrou a prefeitura logo no primeiro ano de mandato do seu governo? Em termos fiscais, quais foram os grandes desafios do governo Otacílio I e quais foram os grandes desafios do Otacílio II, digamos assim? Otacílio II é o segundo mandato, né? Primeiro os 4 Isso. anos, segundo os 4 Exatamente. anos. Sim. Os desafios dos 2 mandatos, né? No primeiro mandato, quando nós assumimos, aqui uma administração do PSDB de 12 Sim. anos, né? E nós assumimos uma prefeitura com as finanças totalmente combalidas, né? E, além do mais, ainda tinha aquele desvio grande de recursos, de alguns bilhões de reais, que não havia sido detectado. Inclusive, continuou mais 4 anos da minha administração. O esquema era tão bem feito, tão simples e primário, né? E ninguém percebia, porque a documentação contábil estava correta.
né? É como nas lojas americanas agora recentemente, né? Contabilmente tudo dando lucro e os povos estavam roubando, né? Aliás, a sistemática que usaram na loja americana atualmente, né, que está lá na televisão, é a mesma que se usou em Santa Cruz, né? Se retira o dinheiro e se altera a contabilidade, né? Lojas americanas fizeram isso, né? Prenderam o pessoal lá na Espanha agora, né? Sim. E em Santa Cruz também foi a mesma coisa, de uma maneira que não foi detectada nem mesmo pelo Tribunal de Contas, né? Então, uma prefeitura com as cidades combalidas, nós não tínhamos nenhuma patrol rodando, tinha uma carregadeira só que era o aterro sanitário, caminhões, ambulâncias com 700 mil quilômetros rodados, 1 milhão de quilômetros. Até o carro que a prefeita usava e que eu passei a usar, que era um Vectra, tinha 700 mil quilômetros na época, né? Sim. Primeira viagem já fundiu o motor perto de São Paulo, né? Uhum. Então era um desastre, né? A cidade só tinha buraco. Dezenas, centenas de ruas sem asfalto. Remédio no posto de saúde não existia. Exames atrasados, ano. Fila de cirurgia, pacientes daqui encaminhados para Marília e outras cidades, 5, 10 anos a pessoa esperando numa fila. Sim. Então era um desastre, né? Foi um desafio muito grande. E foi muito difícil equilibrar, né? Mas como eu, aproveitando o ensejo, né? Aqui tem uma prótese de joelho. É uma das cirurgias que eu mais faço. Você vê, desencaixada, o osso, uma capa, uma outra peça, desencaixada, mas equilibra e se mexe. Sim. Sem nada em parafuso, nada preso. Então nós tínhamos que fazer no primeiro ano, mas é isso aqui, equilibrar. E foi muito difícil realmente. Eu me lembro até hoje, né, que eu sempre fui uma pessoa que fiz muitas pesquisas, né? Primeiros 6 meses, né, pesquisas feitas, mostravam que a população achava que eu estava sendo o pior prefeito que Santa Cruz já teve. Por quê? Eu não fazia falsas divulgações, realmente estava consertando, equilibrando as finanças e consertando máquina velha, não tinha recurso realmente, certo? Mas quando chegou em outubro, nós já conseguimos lançar o primeiro programa de recap com recursos próprios em Santa Cruz do Rio Pardo. 10 meses depois. Né? E a imagem foi mudando, nós fomos estruturando a administração, de tal maneira que nós encerramos dentro dessa política, né, de fazer mais com menos e melhor, e mais administração, menos política. Então, no final do mandato, disputamos contra o líder do PSDB na época, o ex-prefeito, por 2 mandatos, e fomos vitoriosos, com 78% contra 22%. Sim. Um amplo reconhecimento da população em relação àquela forma de administrar Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo mandato, já foi tudo mais tranquilo, né? Com essa aprovação enorme. Nós já tínhamos recursos financeiros suficientes, vários convênios em andamento, estadual, federal, tudo em andamento. Então foi um mandato que foi tranquilo do ponto de vista financeiro, né? Sim. Tivemos problemas do ponto de vista jurídico, né? Em relação, por exemplo, ao aterro sanitário. Sim. Né? Mas na realidade foi uma questão política, né? Quando veio, nós estávamos com o aterro funcionando, nós tínhamos, isso foi em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, a interdição. Nós tínhamos ainda capacidade, autorização para funcionar até outubro, dados da própria CETESB, né? Sim. Tá certo? Quando, de repente, sem aviso prévio, apareceu aqui o secretário de Estado do Meio Ambiente, aliás, um secretário de Estado que é frontalmente contra o meio ambiente, né? Ele é a favor de destruir tudo, né? Mas era secretário de Estado do Meio Ambiente, do Alckmin na época, né? Sim. Ele escolheu Santa Cruz para fazer política, né? Ele tinha que fazer alguma coisa para se mostrar a favor do meio ambiente. Aí ele veio e interditou Santa Cruz do Rio Pardo, chegou de helicóptero aqui, desceu numa grande empresa, veículos da Polícia Militar, do Comando, todos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, como se aqui fosse uma terra de bandido. Né? Só faltou o Águia, né? Com metralhadoras e tudo mais. Sim. E interditou o nosso aterro. Sendo que Chavantes, Bernardino, Tiburi, Pau Sul, todos, São Pedro, todos funcionavam com lixão a céu aberto. Eu acho que foi um interesse político especificamente dele mesmo,
De se autopromover ou tinha alguém por trás? Não dá para saber, Claro. certo? Mas que foi uma decisão política, Ok. ele tinha que escolher alguma cidade para ele fazer algo. Ok. Escolheu Santa Cruz, porque politicamente eu era contra o governo, né? Ok. Tá? Eu era do PSB, era do Martin França, né? E o governo era do PSB. Né? Certo? E foi escolhido Santa Cruz do Rio Pardo. Aí nós, para não deixar aterro interditado, lixo sendo recolhido, vai por onde o lixo? Você teria que parar a coleta de lixo, porque se você despeja a céu aberto, aí é crime, né? Aí Sim. seria até preso, né? Então, opção, bom, vamos recolher emergencialmente, contrato emergencial, levar para o aterro sanitário em Tapetininga. Sim. E por causa disso eu fui processado, conta rejeitada. E recentemente teve que pagar uma multa sobre isso. Paguei uma multa sobre isso, de 120 e poucos mil reais. Ok. Tá. Mas a cidade não ficou nem um dia sem coleta de lixo. É um dia. 2 dias o lixo ficou guardado nas caçambas da Codesan. Sim. Tá? Até se fazer o contrato emergencial em 48 horas e se transportar esse lixo para Piratininga. Tá? A saúde pública foi preservada. Tá? Eu sabia que seria responsabilizado por isso. Mas assumi o risco. Né? Mas estou com toda a documentação no Tribunal de Contas em grau de recurso e vamos reverter essa decisão do tribunal. Por quê? Foram duas avaliações, 2 contratos emergenciais. Foi transbordo e outro foi o depósito do lixo em Piratininga. Também foi emergencial. Sim. E nós provamos ao tribunal que a documentação já estava sendo feita previamente antes da interdição. Tínhamos tempo hábil para isso. Tá? E o objetivo era fazer esse transbordo até Piratininga sem pagar nada. De graça. Sim. Esse era o objetivo da nossa administração. Foi a maior luta nossa em relação a isso. Né? E o Tribunal de Contas, em relação ao depósito do lixo em Piratininga, mesmo sendo emergencial, elogiou a decisão do prefeito ter feito daquela forma. Sim. E no outro contrato emergencial, que foi do transporte, criticou que era uma emergência fabricada, o que não era. Nós provamos que não era. Certo? Então, nós estávamos certos que o nosso processo de contratação continuou e nós cedemos a área do aterro dessa parte nova para a empresa de Bauru e durante 5 anos, um ano de administração, tá? 2 anos de administração e 2 ou 3 dessa administração, o lixo foi transbordo e transporte gratuito para o município até Piratininga, durante 5 anos. Agora está pagando porque o contrato venceu e não conseguiram essas vantagens lá. Então, nós estávamos certos. Nós economizamos para o município, apesar dessa multa que eu paguei, Sim. não teve 120 de prejuízo, não. Ou 5 milhões de reais de lucro para o município que nós conseguimos. Por quê? Foram 5 anos transportando lixo sem pagar. Então, se não tivesse feito essa interdição política, teria dado certo como deu e não teria parado o lixo, a coleta aquele dia. Certo? Então, esse foi o grande desafio daquela época. E o desafio maior seria construir um novo aterro sanitário nos moldes atuais, né? Em coleta de chorume, impermeabilização climática. Pelo tamanho da cidade, pelo porte da cidade, não comportaria, ficaria muito caro. Então, teria que ser um consórcio intermunicipal. Fizemos audiências da Câmara, tudo mais, mas não conseguimos viabilizar essa colocação. Certo. Doutor Otacílio, queria que o senhor citasse 3 grandes feitos da sua gestão de 8 anos, ao longo de 8 anos, o senhor pode classificar como os maiores legados. O senhor falou um pouco sobre essa mudança de consciência política, do jeito de fazer política, o senhor atribui como talvez a principal marca deixada pela sua gestão, mas em termos de obra, infraestrutura, projeto que o senhor conseguiu colocar em prática ao longo de 8 anos, o senhor pode classificar como legados importantes da gestão Otacílio para Santa Cruz. É uma coisa simples, mas que não tem placa, é o transporte universitário gratuito. Esse foi um dos maiores legados, né? E todos acham que isso aí é jogar dinheiro fora, né? Certo? Porque quando você implanta
E aquilo se torna um uso e costume, um hábito, né? Sim. Aí já é obrigação do município. Então não dá dividendo político nenhum, né? O gasto com o transporte. Então, quando nós implantamos o transporte universitário gratuito, tinham 400 e poucos alunos universitários de Santa Cruz do Rio Pardo que viajavam para as cidades, e chegou a quase 1.000 depois do ano seguinte. Então, muitos pais que eu encontro, os jovens, né, que hoje já são professores, são doutores, têm um nível superior, estão trabalhando aí no mercado, que dizem, graças a esse transporte gratuito, conseguiram se formar. Senão não teriam condições. Porque a diferença é tão grande que de 450 foi para quase 1.000. Tá? Então é muito grande a diferença realmente. E desses 450 existia um rodízio grande, a pessoa abandonava porque não tinha dinheiro para o ônibus e a faculdade. Tá? Muitos nem se formavam. Sim. Então isso aí na verdade. Mas esse projeto, transporte gratuito, começou quando eu fui vereador em 89. Tá? Em 89, quando eu digo, né, a história da idade e a experiência, né? Sim. Você tem que ter a idade, adquirido conhecimento e experiência e não envelhecer mentalmente, né? Amadurecer. Né? Então, naquela época, quando o vereador, o transporte universitário era feito por uma associação de pais, de alunos. Alguns pais de alunos se reuniram e, para transportar seus filhos com segurança para outra cidade para estudar, compraram alguns ônibus usados. Um deles era o Dedé, né? Depois que é presidente da Codesan, tinha a pizzaria antigamente em Santa Cruz, né? Dedé do Pingão, Dedé da Pinguela, né? Um cara inovador. Né? Eles compraram alguns ônibus e geriam esse transporte por conta própria. Né? Quando nós éramos vereador, aí surgiu dentro do grupo, né, do PMDB na época, eu fazia parte do PMDB, o Dr. Clóvis prefeito, né, e foi encaminhada a lei para a Câmara, concedendo, assumindo esse ônibus. Esses ônibus foram doados para a prefeitura. Ele assumiu os ônibus, tá? E os alunos pagando 50% do custo. Começou isso naquela época. Naquela época já teve gente contra a prefeitura gastar dinheiro com transporte universitário. Sim. Isso era luxo. Era coisa para rico. Não, o rico não precisa de transporte gratuito. O rico muda de cidade, vai estar para lá, o pai leva, motorista, tem muita coisa, né? Isso é nem para a pessoa mais necessitada. Então, essa ideia é lá antiga. Né? E quando o prefeito, no primeiro ano não deu para fazer, não tinha os recursos, fizemos a lei para valer no segundo ano. Então, isso é uma das grandes transformações. Tá certo? A outra, dependeu inclusive do deputado Ricardo Madalena, foi transformar Santa Cruz em MIT, município de interesse turístico. Na época surgiu essa lei, existiam as instâncias turísticas, né, como o Tiraju, por exemplo, né, e surgiu a lei dos municípios de interesse turístico, que recebem todo ano uma dotação orçamentária. No último ano meu, acho que eu peguei 700 mil reais, para você fazer obras de interesse turístico. E você, aos poucos, vai adaptando a cidade desses interesses. Ricardo Madalena foi o que nos ajudou. Então, esse projeto foi feito. Lembrar que, na época, a única cidade da região que conseguiu o MIT foi Santa Cruz do Rio Pardo. Ourinhos não conseguiu, Timburi não conseguiu, Chavantes não conseguiu, ninguém conseguiu, né? E Santa Cruz conseguiu, com a documentação apropriada, mostrando as belezas naturais de Santa Cruz e também aquelas construídas, né? E o MIT é para sempre. Então, é um recurso que vem para sempre. Você vai investindo. Hoje se fala muito na valorização. Sim. Se justifica gastos. Porque Santa Cruz é MIT. Pessoal, é errado isso. Ser MIT não justifica gasto desnecessário. Tá? Para manter o título de MIT e receber dinheiro do governo, tem que gerir bem os seus recursos naturais, gerir bem o seu meio ambiente, os eventos turísticos bem administrados. Né? Não é necessário gastar esse absurdo que está se gastando, porque é MIT. MIT não é para justificar gasto feito aleatoriamente, de forma desenfreada e exagerada. MIT é para você transformar a cidade. Já chegou o selo verde e azul, que nós recebemos ao longo de alguns anos, em que é o selo do meio ambiente. O que é o município verde e azul?
é aquele que cuida bem do meio ambiente. E vários anos recebemos o selo verde e azul. Tá? Mas não justifica gastar-se de forma desnecessária. O senhor citou, então, o MIT, transporte universitário, mais um legado em termos de projeto que o senhor poderia citar para a gente como fundamental, né, do seu trabalho à frente da prefeitura. Zona rural. Nós assumimos todas as máquinas que trabalhavam para a Codesan eram alugadas a maquinários velhos. A Codesan não tinha maquinário. Nós equipamos a Codesan com maquinários novos na época, compramos depois, quando tivemos recursos. Ganhamos alguns do governo federal, do governo do estado também. Preparamos os funcionários que trabalhavam com péssimas condições de trabalho, que estavam satisfeitos em produzir, em trabalhar, estavam bem equipados, em segurança. E nós, Santa Cruz é um município agrário, na essência, né? Nós temos em Santa Cruz 1.100 quilômetros quadrados. 1.100 quilômetros quadrados equivale a 110 mil hectares, né? Mais ou menos 40 e poucos mil alqueires de terra, né? E nesses 1.100 hectares, 1.100 quilômetros quadrados, nós temos mais de 1.000 quilômetros de estradas rurais, de estradas municipais, fora aquelas que estão dentro da propriedade particular, que não é do município. Então, mais de 1.000 de estradas rurais. Pouquíssimas delas eram empedradas e tinham condições de tráfego durante os 12 meses do ano. Sim. Tá? O Eric Barreto era meu secretário na época, né? E fizemos um projeto, né, para fazer um empedramento na administração dessas estradas rurais. E durante os 8 anos, nós empedramos quase todas as estradas rurais. Quase todas, não todas. Certo? Mas foi mais de 800 quilômetros de empedramento. Sim. Nessas estradas tinham centenas de pontos de Santa Cruz, graças a Deus. Tem muita água, muitos ribeirões, né? Então, muitas fontes naturais de água. Então, muitas centenas de pontos em péssimas condições. Então, nós reformamos ou fizemos pontes novas, eu não tenho de cabeça agora, mas foram mais de 200 pontes. Novas foram mais de 100. Sim. Né? E reformamos ou fizemos pontes novas em toda a zona rural. Então, damos condições ao produtor rural de transitar o ano todo. Porque na época de plantio está chovendo. Na época de colheita, às vezes também. E você tem que tirar o produto no dia certo. Você não pode esperar. Então, com aqui uma cidade agrícola, nós fizemos isso. Tá? E, lógico, tem outras coisas muito maiores. Claro. O que é valorizar, né? Assim, de sopetão, né? Sim. Eu queria falar na infraestrutura urbana, nas ruas que nós asfaltamos, nas avenidas que abrimos, na iluminação que nós fizemos, né? Quando assumimos a Santa Cruz, 100% era iluminada com vapor de mercúrio. As pessoas nem sabem o que é isso, né? Então, aquelas luzes, lâmpadas que não queimam, elas vão enfraquecendo e fica um tomatinho vermelhinho lá em cima, não clareia nada. Certo. Né? Uma falta de segurança total. E na época o LED estava começando, era muito caro, nós fizemos a opção de transformar tudo em vapor de sódio. Nós trocamos a iluminação 100% da cidade em vapor de sódio. Entendeu? E isso trouxe segurança a Santa Cruz do Rio Pardo. Né? E trouxe segurança. O investimento em social foi muito intenso. Sim. Muito intenso. Então, tem muitas coisas a ser faladas. Né? Claro. Até, só te interrompendo, né? Uma coisa aí pitoresca, né? Eu me lembro muito bem com essa história de segurança, né? O monitoramento da cidade eram 500 câmeras, passando para 1.000. As internet nas praças, nós duplicamos, triplicamos, quadruplicamos, né? Melhoramos a iluminação, melhoramos a segurança da cidade. E aí, um belo dia, eu fui com o deputado de cargo conversar com o secretário de Estado de Segurança Pública, né? Que hoje é ministro do Supremo. Né? Esse que está sendo criticado sempre, né? O Xandão, como o povo chama, carinhosamente ou não. Então, ele era o secretário de Estado de Segurança Pública. Sim. Vou um fato pitoresco, né? Vai ficar bravo não, ministro? Aí, dá uma canetada aí, doutor. Aí nós fomos lá, né? Para pedir aumento do policiamento de Santa Cruz da Polícia Militar. Entendeu? Para as escolas, na madrugada, certo? E tá melhor, né? Certo? E Santa Cruz tinha 35 policial militar na época. Né? E quando eu fui vereador no passado, chegou a ter 52. Sim. E 52 para policial militar, com a população, inclusive Espírito Santo, de 35 mil habitantes. A cidade cresceu e o policiamento diminuiu de 52 para 35. Né? E eu levei esses dados todos para ele. Né?
Aí ele pegou, abriu lá o computador, o prefeito está aqui, ó, seu índice de criminalidade é esse, tal, população tal, seria 35 policiais mesmo, nós temos 36 lá hoje. Está errado, não é 37. Realmente é 36. O senhor está com um policial um cara a mais do que, pela estatística, deveria ter. O senhor está pedindo mais ainda? Sim, claro. Aí disse, não tem como. Então, secretário, então o senhor está me dizendo o seguinte: se eu parar de atender a população carente, se eu desativar o CREAS, se eu desativar os CRAS, tirar a iluminação que eu coloquei, e a criminalidade aumentar, aí o senhor manda mais policiais para mim? O senhor não acha que isso é um contrassenso? O senhor tem que privilegiar quem está trabalhando correto? E o senhor está privilegiando a cidade que não cuida da cidade? Sim. Não? Ele fechou o computador, avermelhou, né? E mandou só mais um policial para Santa Cruz. Mas mandou, pelo menos um, né? Entendeu? Então esse é o fato, Claro, em relação a ele, né? Então essa era a nossa forma, né, de relacionar, mas sempre conseguimos muitas coisas. Sim. Né? Doutor Otacílio, eu queria falar um pouco sobre a sua trajetória político-partidária. Essa eleição, por exemplo, a gente deve ter, sei lá, no total ainda pré-candidatos, mas teremos candidatos a vereador aqui para mais de 100, eu imagino, em Santa Cruz do Rio Pardo, somando todos os partidos. Há muitos políticos locais que talvez não saibam nem o significado da legenda, né, na qual estão filiados. O senhor é um político experiente e tem uma densidade teórica que é notável. O senhor transparece nas suas entrevistas. O senhor reflete a cidade, mas a partir também de conceitos de política nacional, conhece a história da política brasileira. E o senhor tem essa linha do tempo que mudou bastante. O senhor vem desde o PT, hoje chegando ao PL. E é um político que tem essa densidade teórica, sabe o que significam as ideologias, os partidos, conhece a história disso. Queria que o senhor falasse sobre essa trajetória político-partidária. Em algumas entrevistas recentes, o senhor falou o seguinte: olha, eu nunca mudei. Quem mudou foram os partidos e os seus comandantes. Eu segui o mesmo e, se o partido não se adequava mais à minha forma de enxergar, eu fui para outro. Eu não sei se eu entendi corretamente a declaração, se foi nesse sentido. Queria que o senhor falasse um pouco disso, sobre esse histórico político-partidário do senhor ao longo dos anos. É mais ou menos isso. Sim. Né? Hoje a situação está muito complicada. Né? No passado você tinha 2, 3 partidos, né? Sim. Sempre a Santa Cruz era vermelho e azul. Né? Exato. Depois surgiu o laranja, que era o manezinho, né? Conseguiu alguma coisa, criou outro grupo. Um grupo político ele criou, né? Chegou a ser prefeito por esse grupo, né? Sim. Criou um grupo, né? Contrariando todos os grupos que existiam hegemônicos de Santa Cruz do Parque. Mas, hoje, estava vendo até uma entrevista de uma pessoa importante. O cenário hoje, né, da lei eleitoral e político, ninguém nunca vai ter mais maioria. Claro. Certo? No Senado, no Congresso ou na Câmara de Vereadores. Por quê? Você tem dezenas de partidos registrados. E os partidos hoje não são ideológicos na sua quase totalidade. Certo? Os partidos ideológicos hoje são pouquíssimos, né? Sim. Certo? Você tem o PT, você tem o PSOL, né? Na esquerda, que são ideológicos, né? Na direita, você não pode nem falar que o PL é ideológico, porque o PL é anterior ao Bolsonaro, ele já existia, né? O Bolsonaro foi para o PL, certo? Então, o partido que acolheu, tá? Então, é anterior, então não é tão ideológico assim também da direita, né? O partido em si, certo? O presidente é o mesmo de antigamente, tá? Eu digo sempre isso aí, eu não mudei, continuo o mesmo, meus princípios e meu objetivo. Meu objetivo é o mesmo, certo? Não mudou nunca. A forma de fazer continua sempre a mesma, ser séria, honesta, trabalhadora. A forma minha não é do abraço, é do resultado, certo? Continua sempre sendo essa. E filiado em vários partidos, fui candidato a vereador de Santa Cruz pelo MDB. Sim. Na época existiam quantos partidos em Santa Cruz, né? Certo? Existiam os grupos políticos, né? Vermelho e azul. O vermelho era o Joaquim Severino, o azul era o Nofre Rosa, com o Dr. Cláudio depois, e depois tinha o Manezinho, né, que criou a cor laranja para ele, né? Aí você tinha que estar em algum desses grupos, né? No caso, o MDB. Certo? Depois, quando eu resolvi, fui vereador uma vez, falei, nunca mais. Certo? Para os meus objetivos, ser vereador não era suficiente. Certo? Por quê? Aliás, quando eu fui candidato a vereador, vou contar um pequeno, já contei isso, vou contar novamente, né? Por que eu fui candidato a vereador naquele ano, né? Eu, na época, eu era médico em Santa Cruz já há 8 anos, né?
E eu frequentava muito a Praça do Jardim nos domingos. Aos domingos tinha uma tradição. A banca de jornal, ali o Clube dos 20, né? E na calçada dos bancos da praça se reuniam dezenas de pessoas, né? A maioria fazendeiros, empresários, advogados, médicos, né? Pessoas com uma certa idade, depois, e se reuniam ali para bate-papo, né? E eu sempre estava ali, nunca falava nada, só ouvindo. Já disse uma vez numa entrevista também, né? Para se começar a falar, tem que ouvir muito antes, né? Ouça muito na sua vida, aprenda para depois falar. Não seja papagaio, né? Repetir o que os outros falam, né? Fale da sua própria voz, seu próprio pensamento, da sua própria cabeça, né? Aí tudo bem. E eu estava sempre ouvindo. Eles sempre eram críticos aos políticos, críticos à administração. Não importava quem tivesse na prefeitura, só crítica, todo mundo é ladrão, ninguém presta, né? Mas nenhum deles se candidatava. Aí um belo dia, quando eu fui convidado pelo Onofre de Cláudio a fazer lá com o vereador, né? Foi escrito do Corpo. Eu cheguei no domingo de manhã lá, eles começaram a falar, não, pessoal, eu vou ser candidato a vereador. Aí me virou uma pessoa já que faleceu, né? Bastante idade na época, pessoa séria. Eu Tarcílio, é médico, menino novo, agora vai se meter nessa sujeira. Certo. O que vocês estão falando? É por isso mesmo, vocês me convenceram que eu tenho que ser candidato a vereador. Vocês convenceram que todo mundo que está lá não presta, os políticos não prestam, então por que nós não vamos mudar e ser candidato? Peço apoio de vocês para ser candidato a vereador. O senhor acha que nessa eleição desse ano, na eleição local, se posicionar no espectro de direita, esquerda ou centro vai ser tão importante como foram as últimas eleições para presidente, governador, ou ainda, num cenário local, prevalece a história de cada candidato, o conhecimento que a sociedade tem do que ele já fez ou deixou de fazer? O que o senhor espera nesse sentido para a eleição desse ano? Para aquela pessoa que não tem conhecimento, que não é conhecida, que não tem muita coisa realizada na cidade, pesa o fato de estar à esquerda ou à direita. Ok. Tá? Para aquele que já construiu algo, que fez alguma coisa, que tem um nome e é conhecido da sua personalidade, quem você é, isso aí vai pesar muito pouco. Ok. Tá certo? Como foi no passado, quando eu fui eleito. Eu fui eleito prefeito pelo PT. Sim. Agora, por que PT na época? A explicação. Por que PT? Nós tínhamos um grupo político, que era o grupo do Clóvis, né, com o Wanda e tudo mais. Né? Tínhamos o outro grupo político, certo? Que era o vermelho e azul. Né? Certo? E o que iam fazer? E todos eles tinham comando. A única forma de eu ser candidato e mostrar o meu pensamento, a minha plataforma de ideias, era ter um partido próprio. Certo? E aí me juntei ao PT. O pessoal do Santa Cruz da Câmara, pessoas humildes lá, muito sérias. Tá? E fomos candidatos ao PT e fomos eleitos, inclusive, na segunda campanha. Certo? Tá? Depois, na reeleição, saí do PT, que na minha opinião o PT mudou. Aliás, o poder corrompe, né? Quando a pessoa assume um cargo pelo poder e não pelo fazer, ele corrompe a pessoa. Sim. Ele muda. Não corrompe do ponto de vista de roubar, não é isso? Corrompe mentalmente, né? Então, o poder transforma as pessoas. E quando um partido, o PT, assumiu o poder em Brasília, ele mudou. Grandes líderes saíram do grupo brasileiro. E fundaram o PSOL. Foi uma das frentes, né? Saíram. Tá? Por quê? Porque assumiu o poder, mudou o pensamento. Né? Assim como, né, o PSDB assumiu o poder, muitos anos em São Paulo, e foi até acabar. Porque era o poder pelo poder e não o poder pelo fazer. Sim. Doutor Tarcílio, o senhor tem uma longa trajetória política na vida pública como médico, então também há muito mais fatos, histórias a respeito da sua biografia, talvez, do que de outras pessoas. Estamos num período pré-eleitoral. O senhor conseguiu trazer para si um grupo composto por várias legendas, de diversos espectros ideológicos, podemos dizer assim, com muitos pré-candidatos o apoiando para a eleição de 2024, inclusive de sabores políticos seus históricos. Vou citar dois. O ex-vereador Psyll,
talvez tenha sido o mais ativo denunciante ao longo dos seus 8 anos de governo. Luciano Severo, que foi candidato a prefeito, derrotado nas últimas eleições pelo Diego, né, candidato apoiado pelo senhor à época, também está com o senhor. Eu me recordo que em determinado momento da sua gestão, sobretudo naquela fase da famigerada CPI das horas extras da Codesan, houve muitas trocas de farpas entre o senhor e o Severo, de ambas as partes. Neste momento, estar junto com esses dissabores políticos importantes da sua trajetória pode soar como uma contradição, é uma aliança por conveniência, é simplesmente buscar o poder pelo poder, ou é outra coisa que eu gostaria que o senhor explicasse? Já falei que não é o poder pelo poder. Sim. Né? Certo? O meu poder, quando eu faço uma cirurgia dessa e faço uma prótese de joelho de uma pessoa que não consegue andar, que está aleijada, e ela volta a andar, Tem. Esse poder de médico, ortopedista, é muito maior do que o poder de prefeito. Isso aqui é muito maior. Isso aqui vale muito mais para mim. Aquele diploma que eu mostrei vale muito mais o poder que o diploma me dá e a satisfação de ser médico. Sim. Do que a satisfação de ser prefeito. Tudo é questão de contingência da vida. O Psyll, inclusive, né, para quem seguiu toda a trajetória, eu elogiei o Psyll. Lógico, ele era adversário, fazia as denúncias. Chegou a convidá-lo para ser secretário. Inclusive. Me recordo. No segundo mandato. Sim. Da Secretaria dos Deficientes que eu estaria criando. Né? E depois, ele não foi eleito, né? Na minha posse, elogiei, agradeci a ele. E graças à fiscalização dele e às denúncias dele, muitas coisas foram corrigidas. O ruim é aquele político que fala por falar. Ok. Fala para fazer política de denúncia falsa, politicagem. Você acha que o Psyll não fez denuncismo barato naqueles 8 anos? Denuncismo barato. Tudo que ele falava, ele tinha razão e foram corrigidos. Ok. Certo? Tudo que ele falava foram corrigidos. Me ajudou muito. Agradeci até no final do mandato ao promotor. Estava lá presente. E fazia as denúncias. Me chamava para conversar e nós corrigimos os caminhos. Entendeu? É um fiscal, e ajuda. O difícil é aquele que não te chama para conversar, não faz nada, de repente é um processo na sua cara, né? É complicado. Agora, aquele vereador que faz a denúncia, te denuncia, te orienta e chama atenção, isso é bom. Entendeu? O Severo foi um desentendimento que ocorreu, um desvio de caminho, né? Foi grande parceiro meu. Na minha campanha de reeleição, inclusive, ele foi o líder da campanha. Né? Na época eu estava com... tive uma neuropatia periférica, na época, estava com tratamento. E, graças a Deus, sarei, estou recuperado, ficou só as dores, né? Sim. Apenas os adversários que não queriam que eu sarasse. Né? Mas ele foi o líder da campanha. Quem foi casa por casa, quem foi todas as fábricas coordenando, fazendo palestra em meu nome, inclusive, tinha tudo para ser um líder político ético. E continuar. Nada foi prometido a ele. Assim, agora, nada prometido. A pessoa tem que se destacar. Tem que destacar naturalmente e liderar e fazer, pode ser um sucessor. Mas aí, como se diz, houve aquela CPI, ela tinha um objetivo. Qual que é o objetivo? Horas extras recebidas e não trabalhadas. É muito diferente de horas extras recebidas e trabalhadas. Um é crime, outro é irregularidade. Não é crime, tá certo? Sim. Quando você tem falta de funcionários que estão fazendo muitas horas extras, você tem que contratar mais funcionários. E não aumentar o salário através de horas extras. Isso. No passado, quando nós vimos, era diferente, né? As pessoas recebiam horas extras, criminosas, sem trabalhar, sem ser presente. Inclusive, pessoas em rede social em outras cidades e no cartão de pontos mostrando horas. Né? Então, esse era o objetivo da denúncia, que não foi eu que fiz. Ok. Esse é o objetivo. Aí ela desvirtuou no meio do caminho, entendeu? Não sei por que causa, para também investigar a minha administração em horas extras trabalhadas e recebidas. É uma coisa totalmente diferente.
Tá certo? Uma é legal, outra não. Tanto é que, dentro dos processos e denúncia que houve depois, entendeu? Existiu somente o pedido de devolução dos recursos recebidos regular às pessoas que receberam sem trabalhar. Eram poucas, eram todas protegidas da administração. Certo. Entendeu? Aí isso desvirtuou, né? E houve desentendimentos, né? E ele, que poderia ser até candidato a prefeito do grupo, né? Criou outro grupo. Sim. Então, aconteceu o que aconteceu. Mas tem pessoas também que estavam lá na época, o presidente da CPI, para ele era ele, né? Sim. Ele era o presidente. O relator era o Lorival. O relator era outro, né? Exato. E quem fez o relatório não foi ele, né? O relatório é quem faz o relator, né? Sim. O relator escreveu aquilo tudo, certo? Então, houve várias... Qual é a sua relação hoje com o Severo? Normal. Normal. Está num partido que é do nosso grupo, que me apoia, tá certo? Certo. Não tem nenhum problema. Nós temos 6 partidos, né, nos apoiam, porque com essa história aí de dezenas de partidos no Brasil, né, certo? Então, fica tudo dividido, né? Sim. Então, nós temos 6 partidos com 84 candidatos a vereador, de várias nuances, né? Desde esquerda não temos nenhum, né? Mas temos de centro, temos de direita, extrema-direita. Está tudo ali no bolo. Todos os grupos, né? E, na realidade, as pessoas que estão nesses partidos nem pensam como um partido. É que hoje, para ser candidato, tem que ter um partido, né? Essa história de ter limite de candidato para o partido é que complica. Né? Certo. Aí você estabelece, 13 candidatos por partido. E você tem 50 querendo ser candidato. Né? Você quer ter 500 candidatos? Que tenha 500 candidatos no partido, qual o problema? Sim. Certo? Doutor, não pode. Claro. Eu quero entrar um pouco agora na sua relação política e até pessoal com o atual prefeito Diego. Ele participou conosco da primeira edição desse quadro, que é o PD Conversas, e falou algumas coisas. Se houver tempo e se o senhor quiser responder a elas, a gente pode utilizar esse mesmo espaço. Ele falou, por exemplo, de interferências diretas do senhor logo no início da gestão dele. E trouxe à tona fatos assim do dia a dia, que o senhor, por exemplo, questionava ele sobre o número de pessoas que ele atendia por dia no gabinete, a maneira como ele falava, além de participar de reuniões que, em tese, seriam apenas ali do secretariado e dele, prefeito, que desde o início a sua presença no gabinete, na gestão Cingolani, não era apenas como um conselheiro, mas de alguma forma tentava ingerências. Como é que o senhor responde a isso? É verdade, não é? Olha, se conselho e orientação for ingerência, mas acho que não é. Certo. Quando eu lancei candidato a prefeito, ele não era o candidato da preferência, certo? Foram várias pessoas convidadas, algumas pessoas foram convidadas. O primeiro a ser convidado foi Eric Barreto, que era secretário de Agricultura, foi meu colega de infância, de escola e tudo mais, estamos juntos ali da Floresta. Ele foi convidado a ser o prefeito, porque na época a aprovação da administração era tão grande, quem fosse convidado seria eleito. O senhor tinha plena confiança nisso. Voto pacífico, né? Certo? E o Eric foi o primeiro a ser convidado e declinou. Falou assim, olha, para aceitar ser secretário, na época foi muito difícil convencê-lo. Ele veio aqui e falou assim, Tarsila, eu só vou ser... Porque ele ficou sabendo que ia ser convidado só depois da eleição, né? Não convidei ninguém da eleição, bem claro, né? Pela nossa amizade, desde a infância, vamos lá, se eu servir para te ajudar. Tá? Mas fica nisso. Né? Aí, tanto é que ele não quis continuar depois como secretário quanto o prefeito. A minha tarefa está encerrada. Né? Declinou o nome. Foram convidados outras pessoas. Né? A Polícia Militar foi convidado também. Cassiano. O capitão Cassiano foi convidado. Alguns empresários, né, que se destacavam na época, estavam com trabalho assim, até com redes com entidades sociais grandes, falando, dando entrevista, falando um pouco da administração de política, também foram convidados. Né? Convidei o Mário Manfrim, foi eu e o Maurício Salemi lá conversar com ele para convidá-lo. Né? Também declinou, falou gostaria de ajudar, mas ser prefeito não, por causa das empresas dele.
Rogério Ferrari foi convidado na época também, né? Pela sua postura com entidades sociais, administrativa, de conhecimento amplo, né? Também declinou do convite, e assim outros, né? Aí depois chegou um momento que eu disse que um dos candidatos a prefeito seria um dos secretários. Ok. Né? Isso tudo ocorreu depois de ter desistido de lançar o Severo. Tá certo? Foi o Severo. Ele era o candidato natural até o... Ele liderava o grupo, Ok. né? Liderou a campanha, liderava o grupo, não? Sim. Mas aí depois teve aqueles problemas todos. Que a gente já falou sobre isso. E um deles seria candidato. Aí nós resolvemos, né? Pelo Diego, tá certo? Pelo perfil psicológico dele, né? O convidei pessoalmente, tá? E na primeira vez quando eu toquei no assunto, ele falou que não era... Como é que é? A meta de vida dele não seria essa, né? Certo? Objetivo de vida. O objetivo de vida não seria esse, né? O objetivo de vida dele seria ir para São Paulo, cuidar da vida dele, como secretário, né? Durante 8 anos, 7 anos, 6 anos da administração, né? A gente poderia, através do deputado, simplesmente levá-lo para São Paulo e assessorar algum deputado, ou uma secretaria, alguma coisa assim, né? Ok. Então teria perfil para isso, né? Mas ele falou que, não, vai você, né? Aí nós conversamos, teve uma conversa com eu e eu, tive mais um vereador junto, né? Das colocações, né? Mas eu não sou, deixa ficar tranquilo. Nós organizamos, fazendo tudo, não tenho dinheiro para a campanha, deixa para nossa conta. Do que vou sobreviver? Deixa para nossa conta. Ok. Tá? E aí, eu tinha um acerto com o Gilberto Kassab, né? De lançar o futuro candidato no PSD. Tá? Aí nós fomos conversar com o Gilberto Kassab, estava eu, o Gerson e o Diego, e o Walter York. No apartamento do Gilberto Kassab, que fica ali, quem vai conhecer o Shopping Bateria, na Faria Lima, tem o estacionamento, tem um prédio no estacionamento, né? De alto luxo, né? O Gilberto Kassab mora lá. Mora mal ele, né? Tá bom. Certo. Aí fomos lá, Ok. tomar um café, certo? E apresentei o Diego, né? E nós íamos estruturar o PSD, né? Com ele de candidato, né? Ficou combinado isso, inclusive o financiamento da campanha seria feito pelo PSD. Certo? Uma grande parte do financiamento seria do PSD. Sim. Certo? E o Kassab compromissou junto com o Walter York, tá? E faria o financiamento da campanha. Depois tinha uma dificuldade com esses recursos, né? Mas na época eu tinha acesso pessoal, mas tem até hoje, no celular tem o telefone, se eu ligar ele me atende. Não ligo porque eu sei que ele tem a obrigação de apoiar o atual prefeito, né? Eu não vou criar contratempo, né? Para o Kassab, mas me atende, né? E saímos de lá ele candidato, e também com o compromisso, né? E na próxima eleição, Gilberto perguntou ainda, doutor Acílio, na próxima você vai de candidato, né? Então, na próxima sou eu, PSD. Isso foi acordado, firmado nessa reunião com o Kassab? O Diego nega... Confirmado não, assim, conversado. Né? Conversado. Ele disse que o que ficou conversado do grupo, quando ele aceita ser candidato à sua reeleição, era que, ao final do governo dele, vocês voltariam a conversar. Ele cita, inclusive, que o senhor teria dito a frase ou algo parecido com o seguinte: vou ver como é que eu estarei de saúde também, e aí a gente vai conversar sobre a definição disso, mas que formalmente, se fosse de maneira verbal ou no papel, não houve o acordo para que ele não fosse o candidato à reeleição. Então o senhor traz uma versão diferente. Todo mundo sabe disso é verdade. Sim. Entendeu? Todo mundo sabe verdade. Não diz documento assinado. Óbvio. Não. Sim. Se tivesse, não teria valor nenhum, seria uma Sim. De gaveta, alguma coisa assim. assim. Uma coisa de gaveta que é crime, né? Ok. Certo, eleitoral, né? Sim. Certo? Não existiu, é claro. Mas várias pessoas, depois participaram das conversas, inclusive ele, quando eleito, né? Certo? Em reuniões com o secretário. Havia o compromisso. Né? Havia o compromisso. Ok. E ele, inclusive, depois de eleito, em reuniões com secretários, com o vereador, dizia que era prefeito de mandato só. Ele disse várias vezes disse isso, né? Agora, o meu comparecimento ao gabinete, muitas vezes foi a chamado, outras vezes para ver o que estava acontecendo, tá certo? Mas não como intromissão, mas como orientação. Tá. Eu não vou abrir meu celular para mostrar, né?
Mas, por exemplo, né? Tem mensagem dele no meu celular dizendo, entendeu? Ué, o senhor está desaparecido, o que aconteceu? Mensagem do meu celular. Sim. E a resposta minha? O filhote aprendeu a voar. Somente tome cuidado com os gaviões. Isso vocês ainda estavam com um relacionamento. Mas isso 2 anos depois. Tá. 2 anos depois. Entendeu? Então, aquela história que logo de cara eu quis mandar, tipo, orientação. Não tem mensagem minha, ele deve ter lá gravado, entendeu? Quando teve um problema que cortaram uma árvore na Praça São Sebastião, que estava condenada, Sim. certo? E mandei a mensagem para ele. Olha, foram plantados, se eu não me engano, 17 ou 18 ipês na mesma região, para no futuro retirar essa árvore que está condenada. Então, plantamos os ipês previamente, para depois retirar a árvore condenada. Certo? Tá? Olha, arranca, inclusive, as raízes para mostrar que ela estava condenada. Certo? Tipo assim, conseguimos, vamos pedir para Santa Cruz, o governador vai ceder asfalto para todos os municípios. Viu? Certo. Vamos conseguir o asfalto ligando óleo à fábrica de suco lá para Castelo Branco. Santa Cruz vai conseguir. Então, foi bobagem. Não é de Santa Cruz, pessoal. Ele atravessa uma zona rural de Santa Cruz pequena, entendeu? Mas ele serve ao óleo exclusivamente, não serve a Santa Cruz. Ok. E peça, sim, o recap de Bernardino em Santa Cruz. Está lá, isso é interferência? Isso é orientação. Certo. Certo? Ele cita um episódio na entrevista, doutor, que até repercutiu muito, onde teria ocorrido problemas na gerência de medicamentos da Secretaria de Saúde. Ele cita que a responsável à época era sua nora, que é servidora da pasta, que a Nelise Link Leitão, a secretária naquele momento, teria tomado alguma medida em relação a isso, que afetaria, né, a posição da sua nora, e que o senhor teria ido até o gabinete dele e dito, olha, me nomeei secretário de saúde amanhã, para tirar a Annelise Link Leitão. Quando fizemos a reportagem, eu entrei em contato com o senhor, naquele momento o senhor preferiu não se manifestar para o impresso, né, que a gente soltou na edição passada. Sobre esse episódio, o senhor quer falar algo a respeito? Vou deixar para depois. Eu vou continuar na colocação que eu estava anterior, tá. Né? E era essa história de dizer que eu estava interferência, né? Exatamente. Eu interferi, por exemplo, né? De repente, nós construímos uma clínica de atenção animal na Estupar. Sim. Tá? O recurso do capitão Augusto Federal, que foi a reforma do Tatersal, inclusive, que estava sem condições de funcionamento, né? Banheiros, escritório, cozinha, foi reformado. Aquele barracão, que era do estábulo, foi transformado em clínica de atenção aos animais. Sim. Foi usado na campanha de eleição do Diego, inclusive fotos minha com o cachorrinho lá. Foi usado na campanha que teria essa clínica. E ele, de repente, não fez a clínica e argumentou em entrevista que era megalomania. Por quê? Que era uma obra faraônica. Iria custar 3 milhões por ano manter uma clínica de cachorrinho. É um absurdo, não? Sim. Então, 3 milhões por ano, 200 por mês, 250 por mês, manter uma clínica. É um absurdo. Talvez esteja gastando isso, então, com o Provém, né? Não sei. Não estou gastando. Tem que ser investigado até. O medo mudou. Está no nosso compromisso. O dinheiro foi gasto para isso estar construído. Transformou em secretário de Meio Ambiente, depósito, está lá. As baias abandonadas, certo? Alguns funcionários trabalhando lá, certo? Desvio. Tá? Então, realmente, chama atenção. Tá? De repente, nós temos no compromisso nosso a aquisição de uma grande área para a construção de casas populares. Nós tínhamos desapropriado 10 alqueires da família Coalhato, certo? Da vizinha da Expopar, certo? E para isso, eu deixei 34 milhões de reais em caixa, coisa que nenhum prefeito faz. Em dinheiro de hoje seriam 47 milhões de reais em caixa, tá? E foi cancelada a desapropriação, não foi comprada em outra área. O argumento foi que a área não era apropriada,
porque distava 600 metros do perímetro urbano. Isso é resposta da secretária de obras dele. Ok. E ela não dista 600 metros. É que eles mediram da área até chegar a Maristela. Por quê? A Expo Pardo é zona rural, não foi urbanizada do ponto de vista jurídico. Legal. Mas só tem uma cidade. Sim. Tá? Você tem lá o Minha Casa Minha Vida, ou Califórnia. Tá? E agora mais expansão ainda. Tá? Você tem o Jardim Imperial lá do outro lado. Tá certo? Mas tudo bem, galera, não serve. Mas também não comprou outra. Não comprou outra área para construir casas. Você acha que ele falhou na questão da habitação? Falhou e muito, porque foi deixado os recursos para comprar área. Além da habitação, quais as maiores falhas o senhor acredita da gestão Cingolani? Foi deixado recurso para... Isso realmente eu chamei atenção. Sim, sim. Eu não concordei com essa colocação. É claro que não. Sim. Tá certo? Tá? Foi deixado recurso para se fazer um novo distrito industrial ou aumento daquele. Não foi comprado área. E agora, de repente, ficou falando de vender a Qualitá para comprar área para fazer rodoviária ou para fazer casa popular. O dinheiro estava em caixa. Tá? Aí que é a história, né? Administrou fazendo festa e não fez o essencial para a cidade crescer. Então não construiu casa. Não comprou o terreno para fazer casa. Sim. Era comprar uma grande área por quê? Não é toda vez que vai pedir casa, tem correndo para achar terreno, já tem que ter área. Certo. E distribuiu o céu também, e não comprou. E também não fez a ponte que era o compromisso de fazer, e aquela ponte lá daquela rua lá da Catarina do Sul Plumezou, se não me engano o nome. Por falar em ponte, O dinheiro está em prefeito, caixa. por falar em ponte, recentemente a gente viu um material, se eu não me engano, do aniversário de 153 anos de Santa Cruz do Rio Pardo, em que o senhor divulgou no Jornal da Cidade uma nota de parabéns, né, ao aniversário, e eu achei curioso porque nela tem a sua imagem e um balãozinho com o desenho de uma ponte, né? Isso bem antes da recente polêmica, toda essa discussão que está tendo agora em torno do projeto do prefeito Diego, que inclusive deve ser votado na próxima sessão, para que haja autorização para uma operação financeira, um empréstimo de 30 milhões para executar ou para iniciar essa obra. Tem um balãozinho ali no ex-prefeito Otacílio e aquele desenho da ponte, mas o texto não faz referência nenhuma. Mas eu achei muito curioso, né? Isso já há alguns anos atrás. O porquê daquela, se o senhor se lembra, né, desse material que foi divulgado, o porquê que o senhor naquele momento fez essa divulgação? Hoje discute-se muito até pelo ano eleitoral se toda essa celeuma é simplesmente para saber quem vai ser o pai da ponte. Então eu queria que o senhor falasse um pouco isso. Olha, o projeto da ponte é coisa que se pensa já há muitos anos. Não é de hoje se fala na nova ponte. Sim, sim. Mas não é uma coisa para se pegar 30 milhões de juros para fazer uma ponte, tá? Você tem que planejar isso, né? Até foi dito naquela reunião Sim, sim. no antigo cinema, que nunca uma prefeitura vai ter 30 milhões para fazer uma ponte. Poxa, tem sim, deixei 34 na época. Questão de você planejar. Sim. Né? Como eu tinha certeza de eleger o sucessor, eu planejei de deixar bastante dinheiro para se fazer grandes coisas. Se você fazer grandes coisas do ponto de vista material, tem que ter recurso. Não é pegando dinheiro a juro, 30 milhões de reais, pagando juro, e comprometer os próximos 10 anos da prefeitura. Sim. Não é dessa forma. Tá certo? Até você pegar dinheiro a juro, tá? Para comprar uma máquina que vai produzir, comprar terreno para construir casa, tudo bem. O senhor então já tinha a ideia de uma ponte, mas qual que era o seu projeto e para que lugar era essa ponte? A ideia da ponte é antiga, né? Sim. Essa ponte ali perto da igreja São Benedito é antiga, tem Sim. até o traçado feito, né? Asfaltamos até chegar perto do rio para depois fazer a ponte. Tá certo? Tá? Já poderia ter sido feito e deixei dinheiro para isso. Ok. Entendeu? O 34 milhões dava para tanto? 34 milhões, são 47 milhões hoje, daria para muita coisa. Daria para comprar distrito industrial, para comprar terreno para casa, fazer a clínica de atenção aos animais e fazer essa ponte também. Tá? Sim. Essa ponte do Rio Pardo, quando o Gilberto Kassab esteve em Santa Cruz, tá?
entrega das obras do PAC, que foi o asfalto lá da Ariosto Moura César, Rosa Pereira Nantes, continuação da Avenida Tiradentes e outras, né? Foi pedido ao Kassab a ponte. Né? E ele falou que não poderia dar a ponte de imediato sem projeto. Ok. Vamos liberar 2 milhões para projeto. Na época, entendeu? Projeto, rima, impacto ambiente, né? Uhum. E depois a ponte. Né? No projeto não havia onde ser a ponte. Né? Na minha opinião, ele não é um local adequado para a ponte. O projeto que está sendo apresentado do anel viário. Não é um local adequado. Tá. O anel viário é uma coisa que se colocou para justificar a ponte naquele local. Mas ele estava no plano diretor de 2006 já, né? Tá? Não justifica. O anel viário está tão longe da cidade, tá? Que até para encher todo o espaço para chegar no anel viário, tá? A cidade vai ter que ter 1 milhão de habitantes. Tá? Isso é inviável. Tá? Sim. Não justifica o anel viário. A ponte. Tá? A ponte é atender o hoje. O hoje não é naquele local. Ok. O hoje é na continuação da avenida. Avenida Tiradentes, lá em cima da avenida que cruza, que eu não lembro o nome agora. Eu digo por São Paulo descendo, né? Sim. Ali seria o local adequado para a ponte. Tá? Você teria uma ponte que começa aqui no começo da Avenida Tiradentes, deságua aqui o trânsito, sai daqui, e a outra soltaria o trânsito no final da Avenida Tiradentes. Certo? Então, você melhora a mobilidade das pessoas, tá certo? Lá onde está feito, né? Ela fica muito longe, muito distante. E, olha o absurdo, o projeto viário é mais caro que o projeto da ponte. O orçamento da ponte, apresentado na reunião lá, foi de 9 milhões. E o orçamento da avenida, 15 milhões. Não é correto isso? O orçamento da ponte, que eles falaram naquela reunião, 9 milhões. E a avenida, 15 milhões. Que é uma avenida de 3 quilômetros. Sim. 2 para cá, mais 1 para lá. Doutor. E é uma avenida que vai servir a quem? Uma avenida frontalmente iluminada, LED, avenida, pista dupla e tudo mais, tá certo? Sem nenhuma casa no entorno. Nenhum loteamento no entorno. Nenhum terreno no entorno. Tá? Então, o local, isso é errado. Tá certo? Errado, absurdo. Tá? Então, ele tem que ser reestudado, o local da fonte. Se aprovado o projeto do financiamento, tem que ser reestudado o local. Há uma orientação para o seu grupo sobre como votar isso vai ser quarta-feira, se não me engano, a próxima sessão, né? Não, a orientação que eu falo é minhas palavras. Claro, nesse sentido. Não reúno para isso, certo? O que eu disse nas reuniões da prefeitura, né, nas entrevistas, certo? É que o projeto tem que ser melhor estudado, o financiamento estava errado. Eles apresentaram lá que o financiamento da Caixa Econômica era mais barato do Banco do Brasil, mas a sistemática de juros estava diferente. Certo. Estavam cobrando sistemática de juros diferente. O Banco do Brasil é CDI mais 1,7, se eu não me engano, tá? E o outro era 130 e poucos por cento do CDI. Então, dependendo do valor do CDI, fica mais barato, dependendo, fica mais caro. Okay. Já se viu nesse momento, né, nas reuniões do Copom do Banco Central, e o juro não abaixou, se manteve. E a Caixa Econômica trabalha com a baixa de juro no ano que vem. Certo? E como a proposta do Banco do Brasil é em porcentagem do CDI atual, porque não sabe quanto vai ser, é mais honesto, né? Certo? Não é um exercício de futurologia. Né? Okay. Quem faz é cartomante, né? Sim. E nós não podemos trabalhar com cartomancia. Tá? Então, não se pode comparar. O cálculo, a simulação tem que ser igual para os dois. Né? Inclusive, a mensagem da Caixa Econômica, aquele passa-moleque que tinha no projeto, né? A Caixa Econômica Federal que orientou a fazer aquilo, é um absurdo. O próprio Banco Federal orientando o prefeito a mandar uma mensagem que o dinheiro pode ser gastado em qualquer coisa de infraestrutura.
Foi um argumento de que, se não seguissem o padrão, poderia ser rejeitado, né? Não. O argumento foi que, se quisesse gastar em outra coisa, o dinheiro podia gastar. Não, eu digo assim, os técnicos da prefeitura disseram que fizeram justamente daquela forma o texto, orientados pela Caixa, e a Caixa dizendo, se não fosse daquele jeito o texto, poderia ter problemas, né? O documento da Caixa não diz isso. Não diz isso? Não, o documento da Caixa diz que seria melhor colocar infraestrutura de forma geral e não especificar. Por quê? Podia fazer qualquer coisa com o dinheiro. Entendi. Eles não passam moleque. Tá? Então o projeto tem que ser alterado. Então tem que mudar o projeto. Perfeito. Então as discussões que houve, então, fizeram frutos. Sim. Né? A outra discussão que foi colocada das taxas de financiamento, não sei se mudaram, né? Sim. Colocaram novas, tem que colocar novas. A realidade mudou. Né? A outra colocação é que teria que ter a documentação das áreas. Quem são a certidão negativa dessas áreas? Sim. Quem são os legítimos proprietários? E a carta de intenção de doação, não de doação, tem que ser assinada por todos os proprietários. E não apenas por um representante. Sim. Certo? Tem que ter essa documentação lá. Certo? De repente um resolve. Não, eu não autorizo. Certo? Então tem que ter essa documentação completa. A partir do momento que, se essa documentação toda estiver completa, e outra coisa é, qual a contrapartida do município? O que o proprietário está pedindo em contrapartida? Tem que estar lá também, no documento. Também não tinha a contrapartida. Então você está fazendo uma coisa em branco. Tá? Certo. Não tem que ter documento. Tá? Isso Doutor, prova a defesa do atual prefeito. Certo. Aí, em sendo aprovado, o pessoal da prefeitura falou naquela reunião, esse dinheiro nem vai ser liberado este ano. Vai ser para o próximo prefeito. Em sendo liberado, nós vamos ver o que vamos fazer com o dinheiro. Né? Construir aquela ponte ali do centro da cidade, com certeza vai ser feito. Né? A ponte do projeto inicial, esse projeto apresentado hoje, o senhor vai rever. Sim, em eleito, o senhor... O local da ponte. O local da ponte. O local da ponte, sim, tem que ser melhor estudado. Né? Doutor, nós temos ainda uns 10 minutos, que é o tempo para concluir o programa, então eu tenho outros temas para falar com o senhor, se puder ser um pouco mais objetivo. O senhor já falou em várias entrevistas que se arrependeu de ter indicado o Diego como seu sucessor. Esse arrependimento vem do fato dele não ter cumprido esse suposto acordo, né, de cavalheiros para que o senhor voltasse agora, ou também o senhor se arrepende pelos resultados que ele apresentou ou deixou de apresentar enquanto prefeito? Pela forma de administrar, é resultado da administração. Isso sim, entendeu? A colocação lá no passado, sim, política, né, é que eu seria o próximo candidato, acabou com a Ok. Em hipótese alguma, Diego, tá aqui, você manda daqui para frente, na política de Santa Cruz, você manda no grupo. De hipótese alguma, eu falei isso. Não foi fácil eu conseguir formar esse grupo todo, tá, para chegar onde chegamos, tá certo? Então, em hipótese alguma, estaria... Mas, é claro que, se ele fizesse uma ótima administração, eu poderia, ó, Diego, tenta mais 4 anos. Sim. Lógico, sabe? Entendeu? Então, ótima administração. Por que não? Certo? Mas não tinha o compromisso de fazer isso, em hipótese alguma. Certo? Tá? O compromisso era o meu retorno, se tivesse essas eleições, de qualquer forma teria adversário. Né? Certo? Mas uma pessoa um dia me falou o seguinte, né? Quando eu indiquei ele como candidato, né? Essa pessoa experiente em política, né? Ligou para mim e falou assim: doutor, o senhor está escolhendo o seu próximo adversário. E hoje, infelizmente, considerando o ser humano, né? Você eleger um sucessor significa escolher seu próximo adversário. Simplesmente isso. Né? O senhor sentiu traído? Isso. Não. É uma coisa muito forte, né? Forte, né? Silvério dos Reis, Judas, né? É muito forte, né? A traição, né? É muito forte. Não vou tacar peça na pessoa de traidora. A pessoa interprete como quiser. É simplesmente uma pessoa que não tem as palavras. Hoje você não tem nem relação pessoal com o Diego, amizade, nada? Não tem, tipo assim, eu tenho, por exemplo, né? Vamos supor se isso é influenciar na administração. Dia 2 de maio, liguei para ele, deixar. Ok. Está tendo um problema sério na Santa Casa e ninguém está resolvendo. E vai dar problema, complicações muito graves para os pacientes. Certo? Passei o plano para ele. Ninguém resolve. Você pode falar qual é o problema, não? Que manda no interventor para resolver.
Né? Ele foi ver, mandou mensagem, ó, já entrei em contato, tal, vai ser resolvido, acompanha para mim. Mas eu não acompanhei, porque se eu começo a acompanhar, vai dizer que está interferindo. Então, muitas vezes, quando acompanhei certas coisas a pedido, vou colocar alguma interferência. Por exemplo, quando continuou a Estrada da Graminha, eu acompanhei. Pela experiência que eu tenho, acompanhei. E dei sugestões realmente como fazer a estrada. Isso não é interferência. Tá? Isso ajuda. Isso ajuda. Porque... E o que aconteceu? Ontem foi dia 2, não foi? 2 de julho. O problema continua o mesmo, não foi resolvido. Qual o problema? Eu não vou falar. Ok. Tá? Ele sabe. Tá? A interventora sabe. O mesmo problema de 2 de maio continua ontem. O mesmo problema. Tá? Então, não foi resolvido. Então, isso não é interferir. Isso é ajudar. E no período que eu estive próximo, muitas vezes eu ajudei. Tá? Agora, quem tem o poder de assinar é o prefeito. Tem. Em relação à minha nora, a esposa do Dr. Mauro, a Jaqueline, vou lembrar que ela é concursada da prefeitura. O concurso não foi feito na minha época. Sim. Ela não recebia nenhuma gratificação. Trabalhava como farmacêutica simplesmente, em um local, que foi mudado o local de serviço. Certo? Tá? Se falsou medicamento em algum momento, não sei. Mas com certeza ela não era a compradora. A compradora é outra pessoa. Ok. Certo? Tá? Agora, eu digo, quantas denúncias tem agora de falta de dezenas de medicamentos? Demitiu alguém? Mudou alguém de serviço? Não. Tá? O que eu coloquei para o Diego, essa era a coisa pessoal dele. Tá? Em relação à sua nora. Isso. Ok. Entendeu? Isso eu coloquei. Entendeu? Certo? Agora, se vocês não têm condições de resolver, eu assumo a secretaria e resolvo. Tá? Em detrimento do meu financeiro, da minha profissão. E assumir uma secretaria para mim é prejuízo. Com certeza. Desgaste político, inclusive. O senhor não pediu para assumir especificamente para que, insatisfeito com a decisão da Annelise, para que ela saísse. Tudo faz parte de um contexto. Claro. Certo? Agora, interessante. Isso faz quantos anos? Né? Sim. 2 anos, 3 anos, sei lá. Né? Depois disso, continuamos normal relacionamento, ele me pedindo ajuda, mandando mensagem. Certo? E agora, em época eleitoral, com a Annelise saiu de lá e está nos apoiando, aí ele levanta a interferência, grande interferência do Dr. Otacílio. Minha grande interferência foi elegê-lo prefeito. Essa foi minha grande interferência na vida dele. Eu o elegi prefeito junto com a população e junto com o grupo. Né? Sim. Isso sim é uma grande interferência. Tá? Eu me arrependo sim. Arrependo pela má administração que está sendo feita, pelo mau gerenciamento do dinheiro público, não ter cumprido aquilo que assumiu perante a população, não perante mim. Quando eu assumi certas formas de trabalhar, foi perante o eleitor. Esse é o compromisso maior. Tá? Nosso compromisso não era de gastar todo o dinheiro que estava em caixa sem fazer aquilo que estava compromissado. Se fosse para isso, eu teria gasto o dinheiro. Sim. Mas na certeza de eleger um sucessor, eu tinha. Eu não existia adversário. Né? Deixei o dinheiro em caixa. Tá? E o dinheiro foi mal gasto. Todo mundo sabe disso. Apareceu no Tribunal de Contas agora recente. Matéria da Globo. Não foi matéria da Globo. O Santa Cruz está entre as listas das cidades e o índice de gestão é baixo. Não tem gestão financeira. É a Globo que falou isso, não foi eu. Ourinhos, todas as cidades da região. O índice de gestão fiscal é baixo. Que fechou com déficit 23. Fechou com déficit 22. Só não deu impunidade porque tinha os dinheiros que deixamos no passado
e cobriu o rombo. É como uma pessoa que gasta muito e pega o dinheiro que o pai guardou, vai lá e paga tudo. Ô, pai, não devo nada. Doutor Tacílio, agora um assunto mais recente. Na última semana, uma ministra do STJ manteve a sua condenação por improbidade administrativa junto com a difusora, naquele caso de supostos contratos ilegais firmados entre a sua gestão e a emissora de rádio. Evidentemente que ainda cabem outros recursos, tanto internos como imagino no STF. A minha pergunta inicial é: o senhor pretende recorrer? E em algum momento da sua trajetória política, o senhor chegou a falar que, sendo condenado por improbidade, que o senhor não seria mais candidato ou algo do tipo. E eu queria ouvi-lo porque esse é um assunto que foi recentemente, né? Essa decisão veio recentemente divulgada agora. Quando foi a decisão? Semana passada. Dia... Não estou nem sabendo ainda. Então teve... a ministra do STJ manteve a condenação a partir dos recursos apresentados. Não estou nem sabendo. Ok. Mas aquela condenação não me impede de ser candidato. Perfeito. Não há suspensão de direito político, na esfera eleitoral não há repercussão. Não há repercussão nenhuma eleitoral, Perfeito. Não tem cadeia, não tem nada disso. Exato. A vida que segue, né? Ok. Então, voltando ao negócio do rompimento, né? Foi esse processo. Quando o juiz aqui me condenou, eu tinha falado uma vez, e o Sérgio, infelizmente, faleceu, Sim. Que era testemunha, você também já ouviu falar isso, E o dia que eu fosse candidato, o dia que eu fosse condenado, exatamente, não seria mais candidato. Tá certo? E nesse dia, eu estive lá no gabinete. Saiu a condenação. No dia que saiu a condenação, eu fiquei sabendo, o advogado me mandou. E foram duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu tenho um imóvel na esquina da prefeitura, esquina de cima, né? Sim. Tem os meninos que trabalham lá. E tinha duas moitinhas de mato, né? No meio das pedrinhas, né? E o fiscal da prefeitura me notificou, né? Para fazer a limpeza, da adequação da calçada, aquele monte de coisa, né? Das duas moitinhas, né? Sim. E a da prefeitura tinha uns 500 moitas, né? E na praça também, né? Certo? Eu peguei essa notificação e mais a cópia do processo, né? Da decisão, e fui lá na prefeitura para falar ao prefeito, né? Sobre essa notificação, falei que estava Fernando, e que eu não seria mais candidato. Entendeu? Estava falando isso com o Fernando, quando ele lá embaixo, estava conversando com o Marreiro e a família na palma da escada, entrou aos berros e aos gritos, entendeu? Porque o Mirtão de Caporanga também estava lá. Sim. Dizendo que eu estava protegendo o Mirtão. Entendeu? Sendo que o fato de chegarmos lá ao mesmo tempo não tinha nada a ver com os fatos do problema do Mirtão com ele. Tá certo? Sim. Eu fui lá para isso. E o Fernando é testemunha que eu estava conversando com o Fernando sobre isso. Sim. Depois até o Sérgio me ligou. Assim, isso não te impede de ser candidato. Sim. E tem recurso ainda para fazer. Entendeu? E a condenação não falava em suspensão de direito político também. O Sérgio, todos os problemas que nós tivemos nos últimos anos, né? Ele nunca disse que a administração nossa foi ruim, né? Sempre disse que foi boa. Sim. Preservando, recuperamos a amizade. Mas aí para a gente encaminhar, então o senhor tinha essa visão de, em sendo condenado, não seria candidato, e mudou por quê, objetivamente? Naquele dia. Naquele dia, ele entrou no gabinete, né? Eu fiquei ali lá. Junto com a família que estava lá, o Marreiro e tudo mais, né? E eu, em voz alta, disse, né? Nunca mais eu volto aqui. Só volto aqui quando for prefeito novamente, sou candidato. Ali mudou essa... Ali mudou. Tá, ok. E segue firme nisso. Porque ele tinha mudado. Ok. Entendeu? Depois saiu dando entrevista, falando que eu indiquei o Mirtão de Caporanga. Vamos colocar a verdade, né? Eu era prefeito quando um vereador, que não foi eleito, foi lá e pediu para ele, entendeu? Para assumir. E para esse vereador assumir, ele tinha que ter nomeado alguém do partido como secretário. É isso. E a sugestão foi feita essa. Foi para abrir uma vaga na Câmara. Aí ele me disse, olha, fulano de tal, assim, assim, assim. Foi ótimo. Mirtão é um bom secretário. Deixa que eu falo com ele. Aí eu liguei pro Mirtão, estava falando no posto quando ele foi falar com ele. Eu aceitava. Entendeu? Essa é a história verdadeira. Um dia eu disse, esses dias atrás, para um vereador, que agora até candidato do outro lado, lá na Câmara, ele ficou bravo. Eu falei, rapaz,
o fato de você apoiar este ou aquele não lhe dá o direito de mudar a verdade. Tá tão corriqueiro as pessoas hoje mudar a verdade. Ficou banal você mudar a verdade. Vamos falar mentira. Ok. Ficou banal. Muda a verdade simplesmente, banalidade. Simplesmente. Então, sou candidato. Vou ser candidato. Vou disputar a eleição. Nossa convenção é dia 20 agora, com todos os partidos da Câmara Municipal. 10 da manhã começa, certo? Os 6 partidos, com vários deputados, vários expoentes da política. Eu vou disputar. E voltar à nossa forma de administrar. Séria, honesta, competente. Tá certo? Perfeito. Doutor, a reta final da entrevista, a gente agora é um sistema mais ping-pong. Pergunta e resposta, porque tem mais a ver com questões pessoais. Primeiro, o doutor Otacílio se emociona? Com certeza. Com o que, geralmente? Já viu, talvez tenha me visto chorar várias vezes. Sim. Entendeu? O que geralmente deixa o senhor emocionado? Coisas sérias. O doutor Otacílio tem medo? Com certeza. Muito medo. Do quê? Só não tenho medo da morte. Estou preparado por ela. O senhor é um homem de fé? Com certeza. De muita fé. Aliás, o que me trouxe a vida é a fé dos meus pais. Qual a sua relação com fé, religião? Aí pode até estender um pouquinho. Minha relação A importância, aliás, da fé na sua vida. A minha relação com fé, algumas pessoas não entendem. Tanto que eu digo que a igreja está dentro de nós. Qual que é a sua maior decepção na vida pública? Ora, não. O que eu vou poder falar de maior decepção na vida pública? Uma frustração, talvez? Não, eu sou uma pessoa realizada na vida pública. O que eu planejei aconteceu. Sim. Disputei 2 eleições sabendo que perdia. Disputei duas sabendo que ganhava. Sim. Eu tenho um planejamento de vida, tá certo? Então, tem. E uma grande realização. A gente citou algumas ao longo da nossa entrevista, especificamente de obras, mas enquanto homem público, qual que é a sua maior realização? Se fosse uma realização como pessoa, minha família, né? Claro. Minha esposa, meus filhos, 4 filhos, todos aí, pessoas de bem, entendeu? Como pessoa. Agora, como homem público, a minha grande realização não é material, aquilo que eu falei para você. O objetivo desde o começo foi transformar a cidade, transformar a forma de pensar, transformar a forma de fazer política, que é a única forma de Santa Cruz crescer. O povo crescendo junto, do ponto de vista de humanidade. Essa é a minha grande realização. Perfeito. E a gente, no início da conversa, pediu para o senhor trazer um objeto. Se eu puder pegar agora e mostrar para a nossa audiência e falar um pouco por que o senhor escolheu trazer o seu diploma de médico como um objeto significativo para a sua vida, para a sua história. Fique à vontade, doutor. Isso aqui é meu diploma de médico. A ser médico, eu, meus irmãos, entrando na história da fé. Meus pais, minha mãe, tá certo? Ela que nos colocou nisso aqui. Meu pai tinha um pouco de terra, era agricultor, tinha café, seu galinho, Ele queria que algum filho ficasse com ele para trabalhar no que ele fazia, E minha mãe fez os 3 médicos, Tá certo? Foi uma colocação da minha mãe, talvez porque eu tive doenças graves com 4 anos, meus irmãos também ficaram, quase morremos, Todo mundo foi para São Paulo para se tratar, naquela época era tudo difícil, Nós sobrevivemos, Eu fui preparado para ser médico, Eu, da minha mãe, meus irmãos, Eu, no 2º colegial, eu já saí de Santa Cruz. No 2º colegial, eu já fui para Ribeirão Preto, fazer cursinho, pré-vestibular. E o primeiro vestibular que eu prestei, o único na minha vida, foi para a USP, medicina, entrei. E o diploma é por quê? É a vida de ser médico. A vida de ser médico me levou a pensar em ser prefeito. Eu não seria nunca prefeito de Santa Cruz se não fosse minha mãe. Não fosse ser médico. Então, ser médico está acima de ser prefeito. Meu filho Mauro, mais velho, é médico, está aqui no consultório lá, O Leandro resolveu ser médico, que eu não queria. Rapaz, você não tem perfil para médico, vai ser comércio,
Mas, pai médico. Meu irmão fazendo medicina. Os 2 tios, lá do meu, médico. Lá da mãe, médico também. Só médico. Aham. Depois até o 3º ano, pai, isso aqui não é para mim, não. Não? E tá lá com a loja dele, Dando bem. graças a Deus, e feliz da vida. Importa você estar feliz naquilo Claro. que você faz, né? E eu, como médico, sou muito feliz, realizei o que eu queria, e como prefeito também. Como pai de família também. 4 filhos, lindos, maravilhosos. E estamos aí, numa meta de futuro. E, com certeza, em sendo médico, principal para mim, como administrador, foi saúde. Sim. Nunca deixei, nos 8 anos, de acompanhar tudo que acontecia na saúde em Santa Cruz. Centro de saúde, UPA, Santa Casa, sempre acompanhei tudo que aconteceu. Quem disse que eu não acompanhava, falta com a verdade. Está mudando a verdade. E pretendo, como médico, se for eleito prefeito, continuar as transformações da Santa Casa, que está regredindo muito, já disse isso, as transformações da saúde pública. Santa Cruz será modelo de saúde pública para o mais necessitado. Já foi exemplo. Vai voltar a ser exemplo novamente. Nós tivemos a UPA mais respeitada do Brasil. Tá? Vai voltar a ser assim, com certeza. As transformações continuarão. E um grande projeto nosso não foi levado à frente. Foi a criação da Fundação Municipal de Ensino Superior. Ela leva o nome de Celso Levi Moraes. Foi deixado para trás. E vamos investir muito nisso. Tá? Os objetivos foram mudados. Isso é uma das coisas que a atual administração não deu continuidade. Deveria ter dado continuidade. Ah, não deu certo, mas tentamos pelo menos. Né? Ok. Não vou ser campeão, mas vou disputar a corrida. Não vou vencer esse jogo, mas vou disputar o jogo. Não vou fugir da raia. Então são coisas que transformam a cidade e tem que dar condições. Obrigado, E doutor. quem fez isso foi esse diploma. Mãe, pai, muito obrigado, pai, por esse diploma aqui.